Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Nós estamos lendo e meditando o Livro do Céu, volume 1. O capítulo é o 22. Luísa é impelida a ficar de cama por períodos de tempo. Acentua-se a incapacidade de comer. Pela primeira vez é chamado o confessor que a liberta do estado de petrificação. Então, este primeiro volume, eles são as memórias da Luísa, porque ela já passou isso daqui, e depois do volume 3 é que a Luísa começa a escrever dia a dia, e é por isso que essa parte do volume 1 até o 3 ele não tem data. Então, aí, essa parte aqui, ó, que ela vai ficar de cama, nesse, como diz nesse título, por períodos de tempo, para ela ir se acostumando à vontade de Deus. E acentua-se a incapacidade de comer, porque ela vai ficar durante muito tempo só com a Eucaristia, só tomando a hóstia consagrada. E é por isso que desse título, né, que daí ela vai explicando aqui o que aconteceu com ela até o volume 3. Depois de que passei algum tempo neste estado descrito acima, cerca de 6 meses, de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram mais, tanto que me vi obrigada a estar na cama. Frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos, e quase não tinha nem uma hora livre. Reduzia-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la, e em algum momento livre que tinha, apenas algumas gotas de algum alimento podia tomar, e é o que o conseguia, e depois era obrigada a devolvê-lo pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha. Então, nessa época, a Luísa tinha em torno de 17 anos, quando ela começou a ter essas náuseas, essa com a boca mais fechada, porque ela ficaria na cama durante muito tempo, por vontade divina, e ela ficaria, como eu disse anteriormente, somente vivendo da hóstia consagrada. Tudo que ela tomava, como ela disse aqui, ela vomitava. Depois que estive 18 dias neste estado contínuo, mandou-se chamar o confessor, para me confessar. Quando veio, encontrou-me neste estado de letargia. Quando me recuperei, perguntou-me o que tinha. Somente lhe disse, silenciando todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então lhe disse, Padre, é o demônio. Ele me disse, para não ter medo, uma vez que, caso seja ele, o Padre vai te libertar. Assim, dando-me a obediência, perseguindo-me com a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado numa só peça. Conseguiu que os braços retomassem o movimento, conseguiu fazer com que a boca se abrisse, depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do meu confessor,
que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre. Tanto que dizia entre mim: Veja, estava prestes a morrer, porque na verdade me sentia mal. E se tivesse durado esse estado, eu acho que teria deixado a vida, se bem que me lembro que estava resignada e quando me vi libertada, senti um certo pesar, porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao mesmo estado de antes. E assim acontecia, às vezes semanas, às vezes 15 dias, e até meses em que era surpreendida de vez em quando por aquele estado durante o dia. Mas, por mim mesma, consegui libertar-me. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele, quando todos acreditavam que não me haveria de recuperar mais daquele estado. E em vez disso, até pude ir à igreja. Por causa disso, chamavam o confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para libertar-me, nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. É certo que quando perdi os sentidos via Jesus Cristo, mas isto atribuía-o à bondade de nosso Senhor e dizia para mim mesma: Olha, como o Senhor é bom para mim, que neste estado de sofrimentos venha dar-me a força, de outra maneira não poderia sustentar-me. Quem me daria força? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso e, caindo nesse estado, dele mesmo me vinham sofrimentos, mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existia no mundo, e se me atrevia a falar destas coisas, de ver a Jesus Cristo, e sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de bom e santo que era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar, e que isso acontecia pela santidade do confessor. O que Jesus veio, ele veio no início, ele veio pedir a Luísa se ela aceitava sofrer para ajudá-lo nas vítimas, né? Nas pessoas que estavam é, em pecado e para libertar essas pessoas para não irem para o inferno. Então, Luísa, no início, ela tem essas crises de ficar com a boca fechada, de não poder comer, de ter as náuseas. Então, de pouco em pouco, o Senhor vai usando dela, porque ela se entrega totalmente a Ele, ela diz sempre para Ele: Estou aqui, eu estou entregue a Ti, de qualquer forma que o Senhor quiser usar de mim, né? Da minha pessoa, de tudo que tenho e sou, né? Então, no início, o confessor vem e ajuda a libertar ela. Só que dá para entender assim que ela vai ficando aos poucos nesse estado de ficar petrificada, de não poder comer, de ficar de vez em quando na cama, de vez em quando poderia sair, até o momento dela ficar definitivamente na cama. Então, ela vai ser uma pessoa que ela vai estar sempre na cama sentada, vai ser sempre o sentido que ela vai estar, e é Jesus que vem ao socorro dela, né? Jesus que vai estar dando para ela todo é, todo o entendimento aos poucos, porque se o Senhor vem e nos fala de uma vez tudo o que nós vamos sofrer por causa dele, por causa de salvamento de almas, ou se nós precisamos passar por uma grande tribulação, o Senhor não pode vir e falar antes para nós, porque nós vamos sofrer com antecedência. Então, aos poucos, ele vinha trazendo para Luísa este sofrimento que ela teria que passar. Por quê? Porque ela se entregou a ele. O Senhor veio e perguntou para ela se ela queria esse sofrimento para ajudá-lo na salvação das almas. O que Jesus queria? Deixar este livro, este tesouro para nós,
Então, por isso que ela tinha que estar ali em cima da cama, sem pensar em nada, sem pensar em ninguém, sem conversar com ninguém, porque se ela saísse dali, ela ia sempre se encontrar com um ou com outro, ela ia ter que fazer serviço, ela ia ter que fazer um monte de coisas. Porém, ela estava resignada ao Senhor. Ela estava ali disposta a entregar totalmente a sua vida, o seu pensamento, tudo que ela tinha a Jesus. Então, por isso que Jesus preferiu deixar ela em cima da cama. Jesus deixou ela ali na cama para quê? Para que ela atendesse ao chamado dele, para que ela não se distraísse, porque no mundo tem muita distração. Nós estamos meditando este livro e vem sempre uma distração para nós, né? Então, para a Luísa não tinha distração porque ela estava ali em cima da cama. Então, ela estava inteiramente servindo a Jesus. Então, nós vamos seguir adiante no capítulo 23. Uma nova e muito dura cruz para Luísa submeter-se, como vítima, ao poder dos sacerdotes, os sofrimentos mais dolorosos que ela teve que suportar por parte deles. Quando chegou o tempo, ele foi ao campo. Então, uma manhã, depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida neste estado. Convidou-me a fazer companhia com a participação nas suas dores, mas eu subitamente lhe disse: Senhor, como farei? O confessor não está. Quem deve me libertar? Quer acaso que quer acaso me fazer morrer? E o Senhor me disse somente: tua confiança deve estar somente em mim. Está resignada, pois a resignação faz a alma luminosa, faz dar às paixões seu lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda a mim, toda em mim, e a faço viver de minha mesma vida. Eu resignei-me à sua santa vontade, ofereci aquela comunhão como a última da minha vida. Dei o último adeus a Jesus no sacramento, e embora estivesse resignada, a minha natureza sentiu tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse a força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato, e sem pensar nem sabê-lo, encontrei uma nova e pesada cruz que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimentos, eu não pensava em outra coisa mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares, que também sofriam ao me ver naquele estado, tentaram chamar algum sacerdote, mas ninguém quis vir. De um lado, um não queria vir, e o outro, por outro, depois de 10 dias veio o sacerdote, que me confessava quando era pequena, e aconteceu que também ele me fez sair deste estado. E então me dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio-me um conflito por parte dos sacerdotes, havia quem dizia que era fingimento, que precisava de uma surra, outros que queria me passar por santa, quem acrescentava que estava possuída em muitas outras coisas, que dizê-las todas seria alongar muito a história. Com essas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas. E sobre a família sofreu muito. E a pobre família sofreu muito, especialmente a minha pobre mãe. Quantas lágrimas derramou por mim. Ah, Senhor, protege-a. Tudo, ó, meu bom Jesus. Quanto sofri desde então, só tu sabes tudo. Quem pode dizer quão amargo me foi este fato que, para libertar-me desse estado de sofrimento, necessitava do sacerdote? Quantas vezes pedi, derramando lágrimas amarguíssimas, que me libertasse disto? Muitas vezes tive certas resistências ao Senhor, quando ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas, e lhe dizia: Senhor, promete-me que tu mesmo me libertarás.
e então aceito tudo. De outra maneira, não quero aceitar. E resisti o primeiro dia, o segundo, o terceiro, mas quem pode resistir a Deus? Insistia tanto comigo que finalmente me via obrigada a submeter-me à cruz. Outras vezes, lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como és que fazes isto? Como é que entre mim e ti quis colocar um terceiro, e este terceiro não quer sujeitar-se? Veja, poderíamos estar muito contentes, tu e eu sozinhos. Quando me queria para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que tu mesmo deverias me libertar. Mas agora não. Outra mão é necessária. Eu imploro, liberta-me, porque ambos estaremos mais felizes. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia: Não temas, eu sou quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras as manifeste por meio dos sacerdotes. Assim passei 3 ou 4 anos nestas condições, por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam às provas duríssimas. Chegavam a me deixar neste estado de sofrimentos, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer poder tomar uma gota de água, até 18 dias, quando o queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava neste estado, e logo quando vinham, não tinham sequer o bem de ouvir. Tenha paciência, faça a vontade de Deus. Mas era repreendida como uma caprichosa e desobediente. Então, o que Jesus vem dizer aqui para nós é que ele vai aos poucos trabalhando na nossa alma. Ele não vai vir de uma vez só. E como a Luísa, ele chamou a Luísa para participar das suas dores, né? E ao chamar para participar das dores dele, nós dizemos o nosso sim. Sim, Senhor, eis-me aqui. Mas quando as dores vêm, nós não queremos aceitar. Como Luísa está dizendo aqui, ó, que ela foi surpreendida, de súbito ela ficaria imóvel em sua cama. Então aí ela começa a questionar o Senhor: como farei? Quem vai me tirar desse estado? Né? Então a preocupação maior não é nem como entrar, mas é como sair. Então nós estamos às vezes nem o sofrimento nem chegou ainda e nós já estamos nos preocupando. Só que a nossa entrega, o que o Senhor vem dizer para nós? Tua confiança deve estar em mim. Está resignada, pois a resignação faz a alma luminosa, faz dar às paixões seu lugar, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda em mim, e a faço viver de minha mesma vontade. Então, se nós estamos resignados junto com Jesus, ele vai nos transformar nele. Então, é Jesus que vem habitar em nós. Parece uma coisa impossível, mas não é, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós nos entregamos para Ele por completo, o Senhor vem falar através da nossa boca, através do nosso coração. Ele vem num exemplo de vida nossa, Jesus habitando em nós. Nós vamos aproveitar bem o nosso tempo, porque é Jesus habitando no nosso coração, na nossa vida. Então, se nós permitirmos que que nós estejamos em silêncio, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito esteja totalmente silenciado para o mundo e ouvir o que está no coração de Jesus, porque o Jesus ele habita em nós. É ele que nos sustenta, é Deus que nos mantém. Se Deus não mantivesse-nos, nós em pé, falando, comendo, tudo que nós vamos fazer é o Senhor que nos mantém. Então, se Deus não nos mantivesse, nós não estaríamos aqui vivos, falando, né, conversando, fazendo tantas coisas. Então, é Ele que nos mantém. Então, Ele vai nos pedir para que a gente se resigne, aceite o que Ele está nos propondo na nossa vida.
Nossa, mas eu sofro desde sempre, desde pequena eu sofro. E isso acontece comigo. Então, o que o Senhor vem dizer ao meu coração, silencia e olha o que está à sua volta, o porquê de tanto sofrimento. Será que este sofrimento todo é real? Ou é uma perturbação da sua cabeça porque você não consegue resolver os problemas que chegam para você? Porque muitas vezes a pessoa procura problema. Ela não tem problema, então ela vai lá e procura. Então não é o que o Senhor está propondo para nós. O Senhor nos propõe silenciar a nossa alma e ouvir o que ele tem a nos dizer. Se ele vem nos chamar, ele pode nos chamar aí para estar lendo um livro, para estar meditando um livro, postando no YouTube, para estar dando um conselho para uma pessoa. Ah, mas eu vou mandar hoje, oh, Rosane, eu vou mandar um sofrimento hoje para você, muita dor. E ele sabe o porquê que ele está mandando. Como outro dia ele mandou para mim uma dor de cabeça muito forte, eu tomei o remédio e ela não passou. Aí eu me resignei, falei, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque se eu tomei o remédio e não passou, era para mim ter aquela dor. E o propósito só Jesus que sabe. Ele é que vem nos dizer o porquê dessa dor, o porquê que ele vem trazer as dores, as cruzes para nós. Então, a Luísa diz então que ela se resignou à vontade de Deus. Então, o que nós temos que fazer? É nos resignar. Não ter vergonha do que o Senhor vem trazer para a nossa vida. Muitas vezes Ele vem trazer algo para nós que é para o nosso bem. Mas o que nós fazemos? Nós estamos preocupados com o que os outros vão dizer. Na maioria das vezes, nós não vivemos o momento, o agora. Nós vivemos o à tarde, ou o outro dia, ou à noite, mas o que vai acontecer aqui? Então, não nos pertence. O que nos pertence é agora, este momento que Jesus está nos dando, é este exato momento que nos pertence. Então, nós temos que estar inteiramente nos resignados a Ele, inteiramente encaixados nele, para que Ele venha falar em nós, para que Ele venha habitar no nosso coração. E tudo o que acontecer é vontade dele, foi porque Ele permitiu, foi porque Ele quis, era para ser desse jeito. Então nós não vamos sair por aí arrumando confusão. Não é desse jeito que funciona. É Jesus que vai trazer, se é para acontecer alguma tribulação na nossa vida, Jesus vai trazer para nós. Nós não precisamos sair por aí arrumando confusão, arrumando coisas aí para a nossa cabeça. Nós podemos viver na paz de Deus, do jeito que Ele desejou para nós. Porque a impressão que dá é que não teremos nunca paz. Mas teremos sim, junto com Jesus, nós temos o nosso coração, não fica atribulado quando nós nos entregamos totalmente a Ele, quando a nossa vida está entregue a Jesus. O nosso coração, ele está em paz. Então, Jesus, ele vem nos dizer aqui, não temas, eu sou quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras as manifeste por meio dos sacerdotes. Então, se Jesus deu a ordem, que são os sacerdotes, é o sacramento da ordem, é porque, na maioria das vezes, a maior parte, né, seria o sacerdote que deveria estar nos ensinando a ler este livro, a meditar, a se aprofundar nas luzes que Jesus quer trazer para nós. Porque ele mesmo está dizendo que é ele que dá as trevas e é ele que dá a luz. Então virá o tempo da luz. Virá o tempo em que os sacerdotes, eles vão abrir os olhos e eles vão ver que este livro é de Deus, que este livro foi Jesus que mandou através de Luísa. Durante muito tempo ela escreveu esses 36 volumes. Então, os sacerdotes, vai chegar um tempo que eles vão abrir os olhos e a luz vai clarear a mente deles, mas no tempo de Deus. E por enquanto, quem está lendo, quem está meditando, são pessoas leigas,
São pessoas que não têm o sacramento da ordem, como os sacerdotes têm, que conhecem Jesus porque eles estudam mais de 10 anos, eles estudam. Na verdade, eles estudam a vida toda para saber qual é o desejo de Deus. Então tem muita coisa maravilhosa na Igreja Católica. Tem muita coisa. O catecismo, ele é muito rico. Este livro, ele é maravilhoso. É Jesus que vem trazer para nós as luzes neste livro. Então basta a gente se entregar a ele, a gente ler, meditando, sabendo que Cristo está conosco, que ele está aqui, que Nossa Senhora está nos cobrindo com o seu manto sagrado, que a família celeste deseja que a gente esteja com Jesus, com o Cristo, Senhor nosso. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo dos anjos, esse é o desejo do céu. Então nós temos que crer nisto e não nas trevas que está nesse mundo. Este mundo está perdido, nós não podemos olhar para este mundo. Se nós olharmos, é para reparar o coração de Jesus. É para dizer, Senhor, eis-me aqui. As pessoas estão cometendo pecado à torto e direito, mas eis-me aqui, Senhor. É assim que nós devemos fazer ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, e amar Jesus Cristo de todo o nosso coração. Esse é o grande segredo, amá-lo de todo o nosso coração. Acordar pela manhã, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, louvo, bendigo, te agradeço pela minha vida. Esse é o grande segredo. Ir colocando o amor puro do nosso coração no coração de Jesus, que um se derrama no outro, é como ele diz no trecho anterior, que há uma eletricidade, esse fio não pode ser cortado por distrações do mundo. Se cortar, a eletricidade está ali, mas ela não passa. Então tem que ter essa conexão o dia todo, conversar com ele. Senhor, eu vou lavar a louça, vamos lá comigo. E o Senhor vai lá, e ele vai falar com você. Mas para isso, você não pode estar com um monte de barulho na sua cabeça, ouvindo músicas, pensando num filho, pensando num neto, pensando em tantas outras coisas do mundo. Você tem que estar ali, silencioso, ouvindo o que Jesus quer te dizer. Ele pode te falar qualquer coisa. Você vai responder. Senhor, o Senhor colocou isso no meu pensamento, o Senhor está falando isso para mim, mas será que é verdade? Ou será que eu posso fazer isso que o Senhor está falando para mim? Então, é uma conversa com Jesus. Jesus é Deus, ele está aqui do nosso lado, ele está junto conosco todos os dias, isso ele prometeu. Então, é a fé no que não se vê, mas a gente escuta ele, porque ele está no nosso lado sempre. Creia nisso. Amém? Fiat. Jesus, eu confio em vós.